Olá, prezados. Tudo bem? Bom, gente, vamos conversar um pouquinho agora sobre gestação e parto. Ou seja, nós precisamos retornar um pouquinho ao processo em que este blastocisto aqui, ele vai continuar a se dividir e vai então se converter num embrião. Já as células que irão se tornar a placenta, e vejam aqui onde está a placenta, elas vão começar a formar estruturas como se fossem dedos. E essas estruturas aqui nós chamamos de vilosidades coriônicas. Essas vilosidades elas vão começar a adentrar o endométrio vascularizado. Isso aqui, gente, vai começar a liberar enzimas por essas vilosidades que começam a romper os vasos sanguíneos maternos até que essas vilosidades aqui estejam, vejam, aqui rompi o vaso e passo então a fazer com que essas vilosidades passam a estar circundados por lagos de sangue materno. Uma coisa que é importante da gente entender, gente, não existe mistura do sangue do embrião com o sangue da mãe. Mas o que acontece é que os nutrientes, os gases e os resíduos, eles vão ser trocados a partir dessas vilosidades aqui. E como isso acontece? Muitas coisas vão se mover por difusão simples. Por outro lado, nós vamos ter, por exemplo, os anticorpos que vão gerar proteção ao feto, que vão ser transmitidos a partir de transportadores de membrana. E olha que interessante, gente. 10% do débito cardíaco materno total da mãe é recebido pela placenta. E isso é tão importante que esse enorme fluxo está indo para a placenta, que se por alguma razão houver uma separação súbita e anormal da placenta da parede uterina, isto é uma emergência médica. Agora, esta placenta aqui, gente, durante a gestação, ela vai secretar hormônios. Quem sabe o mais conhecido seja o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. O que o HCG faz? Ela produz progesterona, o que vai fazer com que o endométrio se mantenha intacto. Além disso, ela vai estimular testosterona pelo testículo em fetos masculinos, que estão em desenvolvimento. Essa testosterona fetal, ela é essencial para que haja neste feto do sexo masculino as expressões das suas características e, além disso, para que haja a descida dos testículos para dentro do escroto, que é a bolsa escrotal, antes do nascimento. E, geralmente, é a partir do HCG que nós detectamos a gravidez. Então, o teste de gravidez é feito a partir do HCG. Um outro hormônio que é liberado pela placenta é o lactogênio placentário humano, o HPL. O que este hormônio vai gerar? Ele vai fazer uma alteração do metabolismo da glicose, dos ácidos graxos da mãe, para que haja uma sustentação ao crescimento fetal. A glicose materna, então, ela vai se mover através das membranas placentárias por difusão facilitada e entrar na circulação fetal. Além disso, gente, nós vamos ter a secreção de estrogênio e secreção de progesterona pela placenta. Isso vai contribuir para o desenvolvimento dos ductos secretores de leite das mamas, O estrogênio faz isso, e a progesterona ela vai ser essencial para que haja uma manutenção do endométrio, além disso, para que não ocorra as contrações uterinas.
Bom, a partir deste processo, a gestação ela termina com o parto. Quando ocorre o parto? Ele vai ocorrer entre a 38ª e a 40ª semana de gestação. E este parto começa com o quê? Ele começa com o trabalho de parto. O que é o trabalho de parto? São contrações rítmicas do útero que empurram o feto para o mundo externo. Os sinais que vão iniciar essas contrações, elas podem começar tanto na mãe, no feto ou em ambos. Uma outra forma da gente enxergar este início que vai desencadear o parto é a ocitocina, que é um hormônio peptídico que vai causar contrações uterinas. Ou seja, quando a gravidez começa a chegar no seu final, o número de receptores da ocitocina no útero vai aumentar de forma bastante importante. Tá? Outra possibilidade da indução do parto passa a ser os sinais que indiquem que o desenvolvimento do feto está completo. Além disso, gente, nós vamos ter um hormônio liberador de corticotrofina. Nas semanas anteriores ao parto, os níveis desse CRH no sangue da mãe vai aumentar de forma bastante importante. Ou seja, às vezes, quando esse CRH ele aumenta muito lá pela 15ª semana de gestação, o que ocorre muitas vezes é que pode haver uma probabilidade de entrar em trabalho de parto prematuro. Então, também é uma forma da gente dar uma olhadinha nisso aí, ok? Bom, enfim, gente, chegamos no momento em que o feto está completamente desenvolvido. Então, nos dias anteriores ao trabalho de parto, o colo do útero ele vai começar a amolecer, a gente vai dizer que ele vai amadurecer. E os ligamentos que mantêm os ossos pélvicos unidos, eles começam a relaxar. Só que esse controle desses processos ainda não estão bem claros, mas a gente tem uma ideia de que isto pode ser devido ao estrogênio ou a um hormônio chamado relaxina. E esse aqui é secretado pelos ovários e pela placenta. Então vejam bem, a partir do momento então que as contrações do trabalho de parto vão iniciar, vão existir então uma retroalimentação positiva que consiste em alguns fatores mecânicos e hormonais. Vejam, o feto geralmente está orientado de cabeça para baixo. E o que acontece? Quando começa então o trabalho de parto, o feto vai baixar. A gente diz que o bebê desceu, ele vai ficar mais perto do abdômen e começa a empurrar então este colo do útero, ok? Bom, isso aqui já está amolecido, né? Isso vai fazer com que começa a haver nesta região um estiramento cervical, uma dilatação cervical. Essa dilatação, ela vai desencadear contrações uterinas que vão começar a se mover como se fossem ondas do topo do útero para baixo, fazendo com que esse bebê passe a ser empurrado dentro da pelve. Essa porção inferior aqui, então, do útero, ele tem que permanecer relaxada, esse colo começa a se estirar e a dilatar. E esse estiramento, ele começa um ciclo de retroalimentação. Vejam aqui, né, que então eu começo a empurrar este colo do útero aqui. Então, essas contrações, elas passam a ser reforçadas pela ocitocina, que nós vimos antes, que é a partir da neurohipófise, e pelo estiramento continuado do colo do útero, que estão reforçado pela secreção da ocitocina, que vai justamente fazer essas
contrações uterinas. Então, quando a gente analisa esse processo, vejam, nós temos o feto, que ele começa a descer para a parte inferior do útero. O colo do útero começa a se estirar. Isto vai provocar contrações uterinas. Essas contrações uterinas aqui vão fazer com que haja uma retroalimentação positiva para que haja mais estiramento do útero, que vai fazer mais contrações uterinas. Essas contrações uterinas vão estar estimuladas a partir das ocitocinas. Lembre que a ocitocina gera contração uterina. Então, o que nós temos? Nós passamos a ter mais contrações pelo próprio estiramento do útero, como também pela secreção da ocitocina, o que vai gerar mais contrações uterinas, gerando um feedback positivo. Além disso, gente, nós temos a ocitocina liberada lá pela neurohipófise, ela vai começar a estimular a produção de prostaglandinas, que são produzidas no útero em resposta à secreção da ocitocina. Isso aqui também vai fazer com que haja contrações musculares uterinas em qualquer momento. Vejam, essas prostaglandinas aqui, elas não estão só presentes durante o processo de parto. São essas prostaglandinas que geram as cólicas menstruais e que muitas vezes podem até ser utilizadas para induzir o aborto no início de gestação. Tá? Então, durante o trabalho de parto, o período expulsivo do parto, as prostaglandinas reforçam, então, essas contrações uterinas, fazendo, então, com que o bebê possa sair. E quando o bebê sai, finalmente, vai haver, então, um processo, um feedback negativo que vai interromper todo este processo. Tá? Mas, à medida que as contrações do trabalho de parto vão se intensificando, o feto vai se movendo através da vagina para fora deste útero, mas ele ainda vai estar ligado a essa placenta. Então, vejam, ó, tá? Então, vou estar ligado à placenta. Mas o que acontece é que a placenta vai se desprender da parede do útero e sendo expelida algum tempo depois deste útero. O que também é importante de ser observado, gente, é de que essas contrações uterinas, elas vão fazer compressão dos vasos sanguíneos maternos. Isto vai ajudar a impedir um grande sangramento na mãe. Porém, durante o processo do parto, as mulheres chegam a perder cerca de 240 ml de sangue. Tá? E, por fim, a gente chega na lactação. As glândulas mamárias, elas são compostas por vários lóbulos que fazem secreção de leite. Eles estão constituídos por vários dutos, esses dutos são ocos, são muito ramificados e são rodeados por células mioepiteliais contráteis para fazer com que o sangue seja ejetado. Então, durante a puberdade, vai haver, então, um desenvolvimento dessas mamas influenciado pelo estrogênio e os dutos vão crescendo e se ramificando, depositando, então, gorduras neste seio, estimulados pelo o estrogênio, o hormônio do crescimento e o cortisol. Ou seja, a partir do momento em que a mãe escuta o som da criança chorando, os centros encefálicos superiores vão inibir o hormônio inibidor de prolactina. Esse hormônio, ao ser inibido, ele vai estimular a produção de prolactina, que gera a secreção de leite. Além disso, estes centros encefálicos, eles vão estimular o hipotálamo, que vai estimular a neurohipófise a secretar ocitocina. E a ocitocina, durante a lactação, vai fazer contração do músculo liso para que o sangue seja ejetado. Além disso, esse estímulo mecânico no mamilo, pela sucção, vai fazer essa ejeção.
Ok? Sobre gestação e parto era isso. Até breve.